Tem coisa mudando agora, em silêncio mesmo. Você acorda, faz o que sempre fez, cumpre a rotina, mas lá no fundo fica aquela sensação estranha de que nada está exatamente no mesmo lugar. E não é coisa da sua cabeça, não. Não é cansaço comum. É como se algo tivesse se mexido primeiro, antes de você perceber. Olha, nem toda mudança chega fazendo barulho, bagunçando tudo de uma vez. Algumas chegam quietas, ajeitando o caminho por dentro, reposicionando pensamentos, sentimentos, escolhas pequenas que você nem nota de imediato. É assim. O invisível se move primeiro e só depois a vida a acompanha. Talvez você tenha sentido isso como um incômodo leve, uma inquietação sem nome, um não sei explicar. Você segue, mas algo não encaixa mais do jeito que encaixava antes. E entende? Isso não é perda, não é confusão sem sentido, é ajuste. É realinhamento acontecendo antes do passo aparecer. Se isso bateu aí dentro, comenta a palavra reposicionamento. Só isso. E depois passa no primeiro comentário fixado para conhecer o material que tem me ajudado muito no meu desenvolvimento espiritual. Às vezes, a gente só precisa de um apoio certo para entender o que já está se movendo por dentro. Essa sensação estranha, meio fora do lugar, meio alerta, ela não vem para assustar. Ela vem avisar. Avisar que algo maior já foi acionado. Mesmo que ainda não tenha forma, mesmo que ainda não tenha nome, antes de qualquer coisa mudar do lado de fora. Alguma coisa precisa ser ajeitada por dentro. E isso quase ninguém vê. Você só sente. Sente a confusão, sente o incômodo, sente aquele "ué, por que isso agora?" que aparece do nada. E olha, não é bagunça, é reorganização. Tem coisas acontecendo fora do seu campo de visão, sabe? Peças sendo mexidas enquanto você ainda está tentando entender o tabuleiro. Por isso a sensação de estar meio perdido às vezes. Não é que você saiu do caminho, é que o caminho está sendo ajustado enquanto você anda. A fé fala muito disso, né? Confiar mesmo, quando os olhos não acompanham. A certeza vem antes da prova aparecer. É assim. Primeiro, o invisível se move. Pensamentos mudam sem aviso. Vontades já não combinam com velhos hábitos. Decisões que antes pareciam óbvias começam a pesar diferente. Você vê tudo meio fora de foco, mas por dentro algo começa a fazer sentido, mesmo sem explicação lógica. Eu aprendi que entendimento nem sempre vem junto com o ajuste. Tem fases em que a gente só percebe depois. Como diz aquele livro, O Poder do Agora. O alinhamento acontece no presente, não na cabeça cheia de perguntas. A clareza vem depois, quando já está tudo no lugar. E quando esse ajuste começa, não tem como fingir que nada está acontecendo. Ele encosta nas escolhas pequenas, no jeito de responder, no que você aceita, no que você já não engole mais. Por dentro, algo muda o tom. E sem perceber, você começa a decidir diferente. É aí que o visível começa a correr atrás do invisível. Tem gente que some do nada e dói. Lugares que antes faziam sentido começam a parecer apertados. Caminhos que você jurava que eram certos simplesmente não chamam mais. No começo, a gente acha que está perdendo coisa demais, né? Mas com o tempo, dá para perceber que não é perda, é troca. Troca silenciosa, sem aviso prévio. É assim que funciona. Algumas pessoas ficam o tempo exato que precisam ficar. Elas chegam, caminham um trecho com a gente, ensinam o que tinham para ensinar e pronto. Não é rejeição, não é abandono, é ciclo se fechando. E enquanto uns vão, outros aparecem de um jeito improvável, às vezes até sem entender muito bem o porquê daquele encontro. Aquela frase antiga, há tempo para tudo, deixa de ser bonita e vira prática. Tempo de ficar, tempo de sair, tempo de insistir, tempo de soltar. Você começa a ver isso no dia a dia, nas conversas que já não fluem, nos convites que você não aceita mais, nos lugares que não conversam com quem você está se tornando.
E olha, quando o lado de fora muda assim, pode ter certeza, algo já mudou por dentro antes. A vida só acompanha o movimento interno. Primeiro você se reposiciona por dentro, mesmo sem perceber. Depois o mundo ao redor se ajusta, quase como resposta. É desconfortável, eu sei, mas é sinal claro de que você não está parado, está sendo realocado. Esse incômodo que aparece do nada, ele não vem para te punir, vem para avisar. É como uma bússola interna dizendo bem baixinho que você já não cabe mais no lugar antigo. Por fora parece só cansaço ou irritação sem motivo, mas por dentro é algo se ajustando, empurrando você para fora do que ficou pequeno demais. Crescer costuma ser assim, meio estranho mesmo. Dá silêncio onde antes tinha certeza, dá dúvida onde antes era automático. Você tenta explicar, mas não acha a palavra. Fica aquele vazio esquisito, aquela sensação de estar entre uma coisa e outra, sem resposta imediata. E tá tudo bem. Não é confusão, é transição acontecendo no tempo dela. Eu aprendi a respeitar esse desconforto. Jung falava que é justamente aí que a transformação acontece, no ponto onde a gente queria fugir. Faz sentido, né? O corpo reclama, a mente resiste, mas algo mais profundo sabe que não dá para continuar igual. É desconfortável porque é real. Porque mexe com identidade, com escolhas, com o jeito de estar no mundo. E desse lugar nasce uma postura nova, não forçada, não ensaiada. Uma firmeza diferente, mais silenciosa. Você começa a se posicionar sem precisar explicar tanto, a dizer menos sim por hábito, menos não por medo. O desconforto vai virando direção, e quando você percebe, já está vivendo de um jeito mais alinhado com quem você se tornou. Tem dias que você olha para os lados e sente que ficou para trás. Todo mundo andando, avançando, resolvendo, e você aí, no mesmo ponto, segurando coisa que ninguém vê. Isso pesa. Dá aquela sensação de atraso, como se você tivesse perdido algum sinal importante no caminho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com calma. Nem todo atraso é falha. Quando a gente para de se comparar, algo muda por dentro. Cada um tem um ritmo, um tempo que não dá para copiar. Tem fase que parece parada, mas na real está fortalecendo base, ajustando estrutura, evitando perrengue maior lá na frente. Muita coisa que não aconteceu foi livramento, mesmo que na hora tenha doído. Eu já vi muita coisa só fazer sentido depois. Aquela ideia de que tudo coopera para o bem não é frase pronta, é constatação depois de apanhar um pouco da vida. Tem coisa que não anda porque ainda não é hora, e se andasse, quebrava. Simples assim. Essa preparação silenciosa começa a mudar o jeito que você escolhe. Você fica mais atento, menos impulsivo. Passa a dizer não com mais firmeza, a esperar um pouco mais antes de decidir. Sem drama, sem pressa. O tempo vai te ensinando a caminhar com mais consciência. E quando você percebe, aquilo que parecia atraso vira força acumulada pronta para ser usada. Chega uma hora em que entender já não resolve mais. Você até sabe o que está acontecendo por dentro, já percebeu os sinais, já sentiu os ajustes, mas fica faltando um passo, um movimento simples, às vezes silencioso, que só você pode dar. É aí que o reposicionamento deixa de ser ideia e vira atitude. As decisões começam a pesar diferente. Coisas pequenas ganham um valor que antes não tinham. Uma conversa que você evita, um limite que você precisa colocar, um hábito que já não combina com você. Não é pressão externa, não é cobrança. É um chamado interno, pedindo coerência entre o que você sente e o que você vive. E olha, não tem nada a ver com fazer mais, correr mais, provar mais. É assim, é alinhar. Alinhar pensamento, postura, intenção. Quando você se alinha com quem se tornou, muita coisa deixa de ser esforço. O que antes cansava começa a fluir, e o que não serve mais simplesmente perde força. Esse alinhamento vai te colocando num lugar mais firme.
Você se posiciona sem brigar, sem explicar demais, sem culpa. Assume seu espaço com calma, mas com verdade. E quando isso acontece, o caminho responde. Não porque você forçou, mas porque finalmente ficou no lugar que sempre foi seu. Você não chegou até aqui por acaso. Pode até parecer que foi empurrado pelas circunstâncias, mas tem coisa sendo alinhada a seu favor faz tempo. Mesmo quando você duvidou, mesmo quando pensou em parar, algo segurou, sustentou e te trouxe até esse ponto exato. Agora o convite é interno, sem peso, sem cobrança exagerada. É assumir responsabilidade espiritual com verdade, sabe? Não para virar outra pessoa, mas para honrar quem você já se tornou. Parar de se esconder atrás do depois, do quando der, do ainda não. O invisível já se moveu. O que falta agora é você se posicionar. Respira um pouco aí, de verdade. Dá uma pausa. Sente o corpo, o silêncio, esse fechamento de ciclo acontecendo por dentro. Tem coisa ficando para trás e tem espaço abrindo à frente. Não precisa correr. Só estar presente nesse momento já muda tudo. Se isso fez sentido para você, comenta 77 como um sinal poderoso para o universo de que você está pronta para assumir esse novo lugar. Se inscreve no canal, passa no primeiro comentário fixado e conhece o material que tem me ajudado no meu desenvolvimento espiritual. Que haja clareza sobre sua vida, proteção nos seus passos e direção nas suas escolhas. Que sua mente se aquiete, seu coração se fortaleça e você siga com firmeza. Amém.